Olá pessoal, eu sou o professor Beneboy, professor de Física, e vou estar trabalhando com vocês a parte de eletricidade, ok? Temos aqui um modelo, tá, de um átomo para que você entenda como funciona bem a parte de eletricidade. Vamos lá. Nós temos na estrutura atômica, onde você tem no núcleo do átomo, certo? Os prótons e os nêutrons. Em uma camada um pouco mais afastada, conhecida como eletrosfera, encontra-se os elétrons que estão orbitando ao redor do núcleo do átomo. Antes de nós começarmos a parte de corrente elétrica em si, é bom que a gente saiba qual a diferença entre condutores e isolantes, para que fique mais claro quando a gente for começar a falar a respeito de corrente elétrica, ok? Então vamos lá. Na estrutura atômica de um condutor, o elétron lá da última camada, chamada camada de valência, que está orbitando ao redor do núcleo, ele está fracamente ligado ao núcleo do átomo. Então, devido a essa fraca ligação, ele consegue migrar facilmente de um átomo para outro. Esse elétron, devido a essa mobilidade, ele consegue se mover de um átomo para outro, ele recebe o nome. Ele é chamado de elétron livre. Por quê? Porque ele tem essa fácil mobilidade de se deslocar de um átomo para outro devido a ele estar fracamente ligado ao núcleo do átomo. Já nos isolantes, mesmo o elétron da última camada, ele está fortemente ligado ao núcleo do átomo. Então, devido a essa forte ligação, ele não consegue migrar de um átomo para outro. Então, a diferença está justamente aí. Nos condutores, eles possuem os chamados elétrons livres. Nos isolantes, eles não possuem os elétrons livres, ok? Então, baseado nisso, nós podemos entender agora como funciona a corrente elétrica. Temos aqui um condutor ligado a uma determinada bateria, uma fonte que gera uma diferença de potencial. E você pode perceber aqui no condutor, tá, os elétrons livres desse condutor. Uma coisa interessante a gente se lembrar é o seguinte: cargas de sinais diferentes se atraem, cargas de mesmo sinal se repelem. Isso é muito importante, ok? Então vamos entender assim: os elétrons livres que estão fracamente ligados ao núcleo do átomo em um condutor, eles têm essa mobilidade. Porém, quando eles não estão ligados a nada, como por exemplo, se não tivesse ligado essa bateria, esses elétrons eles têm movimento aleatório, cada um se move em uma determinada direção. E o que caracteriza para nós esse movimento aleatório? Nada. Porém, quando sujeitamos eles a uma diferença de potencial, como no caso ligado a uma bateria, esses elétrons todos, eles se orientam em uma única direção. Que direção é essa? Reparem que devido aos elétrons, como vocês já sabem, são cargas negativas, eles são atraídos pelo polo positivo da bateria. Então todos esses elétrons se movem ordenadamente em uma única direção, ou seja, em direção ao polo positivo. Porém, você pode perceber que aqui ele está indicando em sentido contrário, que chamamos de sentido convencional da corrente elétrica. O que quer dizer isso? Quando começou a ser desenvolvidos estudos sobre corrente elétrica, acreditava-se que quem se moviam eram os prótons e não os elétrons. Como nós já sabemos, elétrons são cargas negativas e os prótons são cargas positivas. Então imagine assim, se você tivesse realmente as cargas positivas aqui se movendo, o que ia acontecer? Elas não seriam atraídas pelo polo positivo da bateria. Lembra que eu comentei agora há pouco, cargas de mesmo sinal se repelem. Então esses prótons, se fossem aqui no lugar dos elétrons, eles se moveriam em sentido contrário, ou seja, eles se moveriam para o polo negativo. Então, quando foi desenvolvidos os estudos sobre corrente elétrica, acreditava-se que quem se movia eram os prótons. E tudo a partir daí, inclusive a parte de eletromagnetismo, foi baseado no sentido que chamamos aqui de sentido convencional, porque isso foi convencionado na época, como se fosse movimento dos prótons. Muito tempo depois que descobriu-se que quem se moviam não eram os prótons, eram os elétrons. E aí nós temos um outro sentido, que é o sentido do movimento desses elétrons, que chamamos de sentido real. Porém, mesmo sabendo que o sentido real é o oposto, nós não consideramos esse sentido para a corrente elétrica, ok? Nós consideramos o sentido convencional até hoje. Todo e qualquer circuito elétrico que você for analisar, ele não vai indicar para você o sentido real da corrente elétrica. Ele vai indicar o sentido convencional, que seria como se fosse o movimento dos prótons e não dos elétrons, ok? Então, lembre-se o seguinte, o sentido que adotamos até hoje para a corrente elétrica é o sentido convencional. Mas aí o aluno questiona o seguinte: professor, peraí,
Quer dizer então que a corrente elétrica, que é o movimento dos elétrons, se move em um sentido. Isso mesmo. Mas nós estudamos essa corrente em sentido contrário. É isso mesmo? Sim, é isso mesmo. Ué, mas isso aí não vai interferir em nada? Aí é onde vem a grande resposta. Que é o quê? Na verdade, não vai interferir em nada. Vocês sabem por quê? Porque a corrente elétrica não é uma grandeza vetorial. É uma grandeza escalar. E qual a diferença entre as duas, como vocês já devem ter visto ou verão na mecânica? Uma grandeza escalar, para ser completamente entendida, basta apenas o valor, o módulo. Um exemplo. Beneboy foi na farmácia, subiu na balança e ela registrou 90 quilos. Isso é a massa do Beneboy. A massa, basta falar o valor, já ficou entendida. Então é uma grandeza escalar. Nesse exato momento, se perguntarmos as horas para alguém, ela pode nos informar. São 7 horas, são 9 horas, são 8 horas, são 24 horas, ou seja, basta ela falar o valor e já ficou compreendido. Então o tempo também é uma grandeza escalar. Tudo aquilo que para ser compreendido basta você falar o valor é considerado uma grandeza escalar. Já uma grandeza vetorial, ela precisa de módulo, direção e sentido. Se a corrente elétrica fosse uma grandeza vetorial, realmente isso interferiria. Como ela não é, por ser uma grandeza escalar, basta falar o valor. Porque uma grandeza vetorial você precisa de módulo, direção e sentido para ser completamente entendida. Um exemplo, a aceleração da gravidade é uma grandeza vetorial. O valor da aceleração da gravidade, que vem a ser o módulo, nós consideramos 10 metros por segundo ao quadrado, aproximadamente. A direção, a aceleração da gravidade atua na direção vertical. Ok? E qual que é o sentido? Se você largar qualquer objeto, esse objeto tende a cair, porque a aceleração da gravidade atua nele com uma força, que nós chamamos de força-peso, que acaba sendo consequência dessa gravidade e faz com que ele caia. Então, o módulo, 10 metros por segundo ao quadrado. A direção, vertical. Qual o sentido? Para baixo. Então, a aceleração da gravidade é uma grandeza vetorial, ok? Então, a corrente elétrica não é uma grandeza vetorial, e sim uma grandeza escalar. Ou seja, basta falar o valor e já ficou compreendido. Por isso que não altera em nada em qualquer circuito que eu for analisar, e a gente considerar o sentido convencional que é utilizado até hoje, isso não vai alterar em nada nossos conhecimentos e para que possamos entender tudo sobre corrente elétrica. Tudo bem? Bom, e reparem esse exemplo aqui. Temos aqui um circuito, onde nesse circuito nós temos uma bateria, reparem a diferença de potencial entre os polos, e aqui nós temos uma lâmpada, é um circuitozinho bem simples. É como se você comprasse no mercado uma bateriazinha, com os fiozinhos você colocasse nos polos da bateria e conectasse na lâmpada e a lâmpada acenderia. Simplesmente isso. Reparem que o sentido, a setinha de azul, representa para nós o que chamamos de sentido convencional, que é o que a gente considera. Então repare que a setinha de azul está se movendo e esse sentido convencional é o que é utilizado em todo o circuito até hoje. A setinha de verde representa o movimento dos elétrons, que é o sentido real, como você pode perceber. Porém, esse sentido real nós não utilizamos, tá certo? Isso é só para você entender que muito tempo depois descobriu-se que eram os elétrons e não os prótons que se moviam. Mas isso não interfere em nada, tudo que nós formos estudar a respeito de corrente elétrica. Tudo bem? Bom, e como que a gente calcula essa corrente elétrica? Bom, aqui nós temos a equação que define isso. Nós temos que entender, voltando lá àquele slide inicial, que cada elétronzinho desse aqui, ele possui uma carga, batizada de carga elementar, descoberta por Charles de Coulomb há muito tempo atrás, a menor carga existente na matéria, que é a carga de um elétron ou de um próton, que inclusive é a mesma, a única diferença é só o sinal, tá? E o valor dessa carga é em torno de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Cada elétronzinho desse tem uma carga de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Agora você imagina, né? Eu tenho vários elétrons passando pela seção transversal desse condutor. Então eu teria que ir somando a carga de cada um deles? Bom, poderia-se dizer que sim. Porém, a gente já pega, considerando aqui, esse delta aqui representa para nós, ou ele é chamado de delta aqui, ou simplesmente de quê? Ele representa para nós a carga total que está passando por aquele condutor. Ou seja, é a carga dependendo do número de elétrons que está passando por aquele condutor. Então ele já pega aquele aglomerado todo, tudo bem? Então nós consideramos a carga total,
que atravessa a seção transversal do condutor em um respectivo intervalo de tempo, é o que definimos como corrente elétrica. A carga elétrica, ela é medida em Coulomb. O intervalo de tempo tem e deve estar em segundos. Quer dizer então, se eu lhe pedir para me calcular a corrente elétrica e me fornecer o tempo em minutos ou em horas, eu devo fazer a conversão para segundos? Isso mesmo, pois nós só trabalhamos com a corrente elétrica considerando o tempo em segundos, tudo bem? E a carga elétrica é dada em Coulomb. Então quer dizer que a unidade de corrente elétrica é Coulomb por segundo? Isso mesmo. Só que nós não, nós não trabalhamos com a corrente elétrica em Coulomb por segundo. É comum, e quando você for até no mercado, aí, no tradicional, quando você for falar de corrente elétrica, ela é medida em amperes, tá? Então quer dizer que 1 Coulomb por segundo representa 1 ampere, que é a corrente elétrica. Aí você questiona o seguinte: professor, mas onde que isso aí para mim é utilizado? Onde que eu aplico isso em meu cotidiano? Um exemplo. Na sua casa, tudo que você tem lá funcionando, lâmpada, televisão, geladeira, tudo só funciona porque tem corrente elétrica passando por esses equipamentos. Se não tivesse a corrente elétrica passando, nenhum desses equipamentos funcionaria. Você deve ter na sua casa, lá no centro, uma caixinha blindada que quando você abre, tem vários dispositivos chamados disjuntores, parece um liga-desliga preto com um númerozinho na ponta. Aquele númerozinho da ponta indica qual é a corrente elétrica máxima que aquele dispositivo suporta. Por quê? Porque ele é um dispositivo de proteção, tá? Contra o excesso de corrente elétrica. O excesso de corrente elétrica, pessoal, ele pode prejudicar, pode produzir alguns efeitos não favoráveis em um circuito. Então, na verdade, ele tem que ser protegido. Quem faz essa proteção é aquele liga-desliga, o disjuntor. Caso tiver um excesso de corrente, alguma sobrecarga na rede, o que ele vai fazer? Ele desliga automaticamente, porque ele é projetado justamente para isso. Uma lâmina bimetálica que quando passa a corrente elétrica, ele aquece de um tanto, uma corrente além do que ele suporta, ele aquece de um tanto que aquela lâmina bimetálica sofre uma dilatação e com essa dilatação ela solta a trava que mantém o disjuntor ligado. E com isso ele desliga, mas protege todo o circuito. Tudo bem? Então ele é um mecanismo que protege contra o excesso de corrente elétrica. O fusível também é outro mecanismo que serve para proteger contra o excesso de corrente elétrica. Até em veículos, tá? Em automóveis, ali no painel na parte de baixo, existe a chamada caixinha de fusível. Para que serve essa caixinha de fusível? Para proteger todo o circuito contra o excesso também de corrente elétrica. Existem também alguns fatores que a corrente elétrica, quando passa pelo nosso corpo, ela produz. Alguém de vocês, com certeza, deve ter levado um choque alguma vez, né? Eu mesmo, particularmente, já levei vários. O que acontece? A corrente elétrica, quando passa pelo nosso corpo, ela produz alguns efeitos. Contração muscular, fibrilação ventricular e dependendo da intensidade dessa corrente pode produzir até queimaduras, ok? Vamos falar sobre esses efeitos. São chamados efeitos fisiológicos que a corrente elétrica produz quando passa pelo nosso corpo. Então, o primeiro, a chamada contração muscular. O nosso cérebro comanda todos os membros do nosso corpo através de impulsos elétricos, ok? Então, quer dizer que quando você leva um choque, passa a corrente elétrica pelo seu corpo e aquela corrente é muito além daquela que o cérebro envia para aquele membro, então vamos supor, você pegou num fio que está passando corrente elétrica e levou choque. Seus músculos se contraem, que é a chamada contração muscular. Como a intensidade daquela corrente é além daquela que o cérebro envia para fazer você largar, ele não consegue fazer aquele membro soltar. Por isso que às vezes as pessoas comentam, fulano levou um choque, mas ele morreu porque ficou pregado, ele ficou grudado. Não é que ele ficou grudado, é porque os músculos se contraíram. E essa contração muscular é que faz com que ele fique e não consiga largar para deixar de levar choque. Professor, mas se meu amigo estiver levando choque, ele ficou grudado, eu vou lá e seguro ele. Você vai levar o choque junto. Por quê? Porque a corrente elétrica, e o nosso corpo sendo condutor, a corrente que passa pelo corpo dele vai passar pelo seu. O certo é você dar um empurrão na pessoa para ver se ela sai dali. Tá? E aí você tentar salvar a vida dela. Mas se você pegar na pessoa para tentar soltar, você vai ficar junto com ela, porque o nosso corpo ele é condutor.
Então ele transporta a corrente elétrica, tá bom? Um outro efeito é a chamada fibrilação ventricular. O que é a fibrilação ventricular? Nosso coração, ele tem um ritmo de batimento. Quando ele bate fora desse ritmo, ele está fibrilado. Alguém já deve ter ouvido falar em arritmia cardíaca, que é o batimento irregular do coração. Então é normal quando, por exemplo, você leva um choque e aí o seu coração altera o ritmo de batimento, ele começa a bater de maneira mais acelerada. Isso é o que chamamos de fibrilação ventricular. A fibrilação ventricular, dependendo da corrente elétrica, pode provocar uma parada cardíaca e isso levar a pessoa a óbito. Então, é mais um dos efeitos que a corrente elétrica produz quando passa pelo nosso corpo. Quando eles querem, por exemplo, executar um prisioneiro na cadeira elétrica, ele sujeita esse prisioneiro a uma diferença de potencial. Reparem que ele coloca um eletrodo na cabeça e outro nos pés. Para que isso? Para que a corrente elétrica, ao passar pelo corpo da pessoa, passe pelo coração. E com isso, ao passar a corrente elétrica, o coração altera o ritmo de batimento, ele começa a bater de maneira acelerada. Ele é um músculo, então vai chegar uma hora que ele não vai mais aguentar aquele ritmo e ele vai parar. E aí a pessoa morre de parada cardíaca. Tudo bem? É claro também que existem outros efeitos. Tem mais um efeito que, dependendo da intensidade da corrente elétrica, pode produzir o quê? Queimaduras. Então preste atenção, não é todo choque que produz queimadura. Depende da intensidade da corrente elétrica que passa pelo corpo da pessoa. A contração muscular, às vezes, se o choque é tão pequeno, a corrente é tão pequena, nem a contração muscular é quase imperceptível, tá? Mas de acordo com que essa corrente vai aumentando, o que ocorre? Começa a produzir os efeitos. A contração muscular começa a produzir também, dependendo da intensidade, a fibrilação ventricular, que é o coração batendo de maneira irregular, e dependendo também da intensidade dessa corrente, ela pode provocar o quê? Queimaduras. Então, se a corrente é muito intensa, ela pode provocar queimaduras de primeiro, segundo ou terceiro grau. Então, o óbito pode ocorrer, entendeu? Às vezes a pessoa está lá levando choque, ainda não ocorreu a parada cardíaca, mas a intensidade é tão alta que as queimaduras podem causar o efeito de matar uma pessoa. Tudo bem? Esses são os chamados efeitos fisiológicos que a corrente elétrica produz pelo nosso corpo. Então é por isso que existem mecanismos que servem para proteger um circuito elétrico contra o excesso dessa corrente. Tá? Como é o caso do disjuntor que eu acabei de citar, que você deve ter na sua casa. Se não tiver a caixinha de distribuição, com certeza lá no padrão da sua casa tem. Tá? E os fusíveis, que são mecanismos que são utilizados também contra o excesso de corrente elétrica. Normalmente o fusível ele é utilizado em equipamentos eletrônicos, aonde eles necessitam de uma corrente bem pequena, né? Então a variação, qualquer pequena variação pode provocar um dano naquele aparelho, então eles já colocam um fusível na entrada. Por quê? Porque com o fusível na entrada, ao passar a corrente, se for além daquela que o circuito suporta, o fusível queima imediatamente, mas ele protege o circuito contra o excesso de corrente elétrica. Tudo bem? Então, como nós podemos ver aí, tudo isso que nós acabamos de citar aí, são efeitos que a corrente elétrica produz. Tanto num circuito elétrico, como ela é a responsável por fazer tudo isso aqui funcionar, vocês só estão me assistindo agora porque está passando corrente elétrica por todos esses equipamentos e aí nós estamos conseguindo transmitir isso aqui para vocês. Tudo bem? Temos também... Opa, passei um a mais. Temos aqui o gráfico da corrente elétrica. Reparem que no gráfico da corrente elétrica, você tem o gráfico da corrente em função do tempo. A linha de azul representa para nós esse gráfico da corrente. Reparem que devido a ela estar de forma crescente, significa que a corrente elétrica está variando com o tempo. Tudo bem? E aí? E aí reparem que abaixo do gráfico nós temos toda essa área aqui que é sombreada por ele, e essa área sombreada pelo gráfico representa para nós a quantidade de carga total que está passando por aquele condutor. Como assim? Você está lembrado que corrente elétrica é a quantidade de carga que passa pelo condutor em um respectivo intervalo de tempo. Aquela área sombreada pelo gráfico está representando justamente o quê? Essa quantidade de carga que está passando por aquele condutor, tá? Então, nessa situação aqui é importante que você saiba o seguinte:
A física aqui é simples, o que às vezes complica e algumas pessoas têm um pouquinho de dificuldade, né, é quanto à matemática. Porque aqui você vai calcular a área sombreada por esse gráfico. E a área sombreada por esse gráfico vai formar uma figura geométrica. Então você terá que calcular a área dessa figura, que automaticamente você já vai estar calculando a própria quantidade de carga que passa pelo condutor. Aqui nesse caso, a figura é um trapézio. Então você teria que saber como calcular a área de um trapézio, que é coisa que vocês aprendem lá na matemática. Além da área do trapézio, não é só trapézio que ele forma, tá? Pode ser um trapézio, pode ser um quadrado, pode ser um triângulo, pode ser um retângulo, não importa. Qualquer figura dessa que for formada no gráfico, se você calcular a área dessa figura, automaticamente você vai estar calculando a quantidade de carga que atravessa a seção transversal daquele condutor. Tudo bem? Bom, encerrando a parte de corrente elétrica, agora nós vamos falar sobre resistores. O que é um resistor, pessoal? Um resistor é um tipo de receptor. Na verdade, existem dois tipos de receptores. O receptor resistivo, que é o caso do resistor, e o receptor ativo, que nós já vamos falar sobre isso também. O receptor ativo, eu vou citar um exemplo agora, mas mais para frente que a gente comentará a respeito do receptor ativo. O que é um receptor resistivo? É aquele que converte energia elétrica exclusivamente em energia térmica. Esse é o receptor resistivo que chamamos simplesmente de resistores. Professor, na prática, onde que eu vejo isso? Onde que existem esses resistores? Ferro de passar, chuveiro elétrico, chapinha, touca térmica, secador de cabelo. Todos esses mecanismos, aquela sanduicheira elétrica, que você vai fazer o sanduíche e liga na tomada, todos esses mecanismos convertem energia elétrica exclusivamente em energia térmica. Por isso, chamado resistor. Professor, e o que seria um exemplo de um receptor ativo, já que o receptor ativo não é o resistor? Vamos pegar um exemplo assim. Imagine depois do almoço, né? Final de semana, acaba de almoçar, aí você vai dar aquele breve cochilo sentado no sofá assistindo TV, né? Você senta no sofá, liga o ventilador, aí começa a assistir TV, de repente os olhos começam a diminuir, não é mesmo? Começa a ficar bem pequenininha e você vai dar aquele cochilo. Aí após o almoço você dá aquele breve cochilo que vai de meio-dia às 6 da tarde, né? E a hora que você vai desligar o ventilador, quando você coloca a mão nele, como que ele tá? Tá quente. E aí? E aí é o seguinte, o que o ventilador faz? Converte energia elétrica em energia cinética de rotação. Porém, em consequência do seu funcionamento, devido ao tempo que ele ficou ligado, quando você for desligar aquele ventilador, quando você põe a mão nele, como que ele tá? Tá quente. Ah, então ele converte energia elétrica não em energia térmica. Ele converte energia elétrica em energia mecânica, energia cinética de rotação. Mas em consequência do seu funcionamento, ele esquentou. Então a energia térmica é consequência do funcionamento, não que ele converta energia elétrica exclusivamente em térmica. Tudo bem? Como é o caso do resistor. Aí na região de vocês, com certeza deve ter alguma feira. Aqui na nossa região, nas feiras, já estão algumas até mais modernizadas, aonde eles fritam pastel, né? Pastel, coxinha, quibe de carne e assim vai, né? Os salgados fritos em geral, já eliminaram aqueles tachos enormes com fogareiro embaixo. Agora são todos tachos elétricos, onde você tem aquele tacho enorme e se você prestar atenção, você vê dois caninhos que descem até lá do fundo do tacho. Lá no fundo do tacho tem um resistor. O que ocorre? Você liga aquilo ali na tomada, a corrente elétrica passa pelo resistor e ele aquece, ele se torna incandescente. Essa energia térmica é transmitida do resistor para a gordura que vai fritar o pastel. E aí o pastel é frito com a gordura que é aquecida, que está recebendo essa energia do resistor. Então, como eu disse, o resistor ele é um mecanismo que converte energia elétrica exclusivamente em energia térmica. Tudo bem? Por exemplo, reparem que aqui nós temos a equação, na primeira lei de Ohm, normalmente ela vem assim para você. Esse U maiúsculo representa para nós a diferença de potencial,
O que é isso, professor? Você costuma chamar de tensão. Aí na região de vocês, por exemplo, na sua casa deve ter alguma tomada. Aí as pessoas perguntam assim, essa tomada é de 110 ou 220? Quando ele pergunta 110 ou 220, aí você fala, são 110 volts ou 220 volts. Você está se referindo à diferença de potencial ou à chamada tensão elétrica. Ela é medida em volts. Ela é representada por esse U aqui. Tudo bem? O R representa o que chamamos de resistência, que é graças a essa resistência que ela controla a corrente elétrica que passa pelo resistor. E a unidade dessa resistência, ela é medida em ohm, O-H-M, que é o nome do cara que desenvolveu isso aqui, tá? É George Simon Ohm. Então nós chamamos de lei de Ohm. A unidade de resistência é dada em ohm, mas é representada por aquele símbolo do alfabeto grego chamado ômega, que parece uma ferradurazinha, tá certo? Então, a diferença de potencial ou tensão elétrica é medida em volts, cujo símbolo é um V. A resistência elétrica é medida em ohm, cujo símbolo é aquela ferradurazinha. E o I, que não é mais novidade para vocês, que representa para nós a corrente elétrica. Essa corrente elétrica, como nós já vimos agora há pouco, ela é medida em amperes. Tudo bem? Em homenagem ao físico francês André-Marie Ampère, onde a corrente elétrica é medida em amperes. Nós falamos ampere apenas, tá bom? Mas ela representa para nós a unidade de corrente elétrica. O que eu quero que vocês gravem a partir de agora? Reparem que aqui, se eu quiser calcular essa corrente elétrica, essa resistência que está multiplicando a corrente, eu passo ela para o outro lado dividindo a tensão. Então vai ficar I igual a U sobre R, igualzinho está aqui em cima. Ele colocou I igual a U barra, né, que é sobre a resistência. O que isso quer dizer para nós? Pessoal, a corrente elétrica é ela que é diretamente proporcional à temperatura. Como assim? Quanto maior a corrente elétrica, maior a temperatura. Mas quem controla essa corrente elétrica? É a resistência. Quer dizer, se a gente diminui a resistência, a gente aumenta a corrente elétrica. Aumentando a corrente elétrica, aumenta a temperatura. Se eu diminuir a resistência, eu aumento a corrente elétrica, tá? Aumentando a corrente elétrica, aumenta a temperatura. Agora, e se eu aumentar a resistência? Ao aumentar essa resistência, essa corrente elétrica vai diminuir. Diminuindo a corrente elétrica, consequentemente, vai diminuir a temperatura. Então, é importante que você saiba que quem é diretamente proporcional à temperatura é a corrente elétrica e não a resistência, como algumas pessoas às vezes pensam. Tá? A resistência, como o próprio nome já sugere, é o ato de resistir, se opor. Mas se opor a quê? A passagem de corrente elétrica. Vamos pegar um exemplo bem simples para vocês entenderem? Existem ferros de passar roupa, que ele tem aquela bolinha que você controla de acordo com o tecido, né? E as pessoas chamam aquilo de termostato, porque ela fala assim, regulando a temperatura aqui de acordo com o tecido. Pois é, parece ser um termostato, mas não é. Ele é um reostato. O que é um reostato? É uma resistência que você controla ela, você regula. Você regula ela e, consequentemente, regula a temperatura. Por regular a temperatura, que as pessoas acreditam que ela é um termostato. Mas, na verdade, ele é um reostato, porque ela simplesmente regula a resistência e, em consequência da resistência, regula a temperatura. Vamos pegar um exemplo bem simples. Vamos pegar os dois extremos. O tecido mais sensível para se passar, que se não me engano, né, é a seda. E o tecido que o ferro tem que estar muito quente para ser passado, que é o linho. Imagine que eu quero passar então uma blusa de seda. Para passar essa blusa de seda, o ferro tem que estar quente ou não pode estar muito quente? Vocês sabem que ele não pode estar muito quente. Então, se ele não pode estar muito quente, a corrente elétrica não pode ser alta, ela tem que ser baixa. E para a corrente elétrica ser baixa, a resistência tem que ser o quê? Maior. Então você, quando coloca lá, marcando no tecido de seda, você está aumentando a resistência. Porque aumentando a resistência, diminui a corrente elétrica. Tudo bem? Agora, imagine que você vai passar uma calça de linho. Para passar essa calça de linho, o ferro tem que estar muito quente.
Então, se ele tem que estar quente, a temperatura tem que ser o quê? Maior. E quanto maior a temperatura, maior será a corrente elétrica. E se a corrente é maior, a resistência tem que ser o quê? Menor. Então acontece que quando você regula aquela bolinha e coloca no tecido linho, você está colocando no ponto de menor resistência. E se a resistência é menor, a corrente elétrica será o quê? Maior. Então é dessa maneira que você controla a temperatura. Secador de cabelo utiliza o mesmo princípio, então você controla a resistência. E é essa resistência que vai estar controlando a corrente elétrica também. No chuveiro elétrico, apesar que existem chuveiros mais modernos hoje, que esses chuveiros ele tem em média 4 posições até, né? Os mais antigos só tinha 2. Aqui chamamos de posição inverno e posição verão. Se eu perguntar para vocês onde a corrente elétrica é mais intensa, melhor, de uma outra forma, onde a água esquenta mais? Na posição inverno. Por quê? Porque ela esquenta mais? Porque a corrente é maior. E se a corrente é maior, a resistência será menor. Por isso que ela esquenta mais no inverno. Na posição verão, a água esquenta muito? Ela esquenta menos. Se a água esquenta menos, é porque a corrente é menor. E se a corrente é menor, é porque a resistência é maior. Pessoal, é uma coisa simples. Basta você entender que corrente elétrica e resistência são grandezas inversamente proporcionais. O que quer dizer isso, inversamente proporcionais? Quando um aumenta, o outro diminui. Isso é uma grandeza inversamente proporcional. Tudo bem? Ficou claro isso? Então, novamente, no caso do chuveiro elétrico, na posição inverno, a água esquenta mais. Por quê? Porque a corrente é maior. E se a corrente é maior, a resistência será menor. Já na posição verão, a água esquenta menos. Se a água esquenta menos, é porque a corrente é menor. E se a corrente é menor, a resistência será maior. Deu para entender? Então, como vocês podem perceber, a primeira lei de Ohm ajuda a gente a entender muito a respeito de resistores. Tá certo? Bom, após isso aí, nós temos aqui o gráfico do resistor ôhmico. Galera, já caiu essa questão aqui no Enem. No Enem passado mesmo, caiu uma questão referente ao resistor ôhmico. Aí você pergunta, o que é um resistor ôhmico, professor? Um resistor ôhmico é aquele que ele pode variar a corrente, pode variar a tensão, mas a resistência dele não varia. A resistência dele vai permanecer sempre a mesma. Reparem que o gráfico do resistor ôhmico, olha como que ele é. Ele é o gráfico da tensão U em função da corrente elétrica I, que são grandezas diretamente proporcionais. O que quer dizer isso? Se eu aumentar a corrente, eu aumento a tensão. Se eu diminuir a corrente, eu diminuo a tensão. Por isso que o gráfico do resistor ôhmico, mas presta atenção, o gráfico da tensão em função da corrente para o resistor ôhmico. É uma reta crescente e que começa bem na origem, no cruzamento dos dois gráficos. Professor, e se fosse uma reta crescente, mas ele começasse um pouco mais acima? Seria ôhmico? Não. O que ele seria? Também não sei. Mas uma coisa eu garanto, não é um resistor ôhmico. Se ele começar um pouco mais acima ou um pouco mais abaixo, não importa. Não será um resistor ôhmico. Tá certo? Para ele ser um resistor ôhmico, que é um resistor que possui resistência constante, o gráfico tem que começar bem na origem, tá certo? E essa reta crescente, ela representa para nós aqui justamente a resistência desse resistor, que é uma resistência constante. Vamos fazer o seguinte, olha só. Vamos voltar aqui no slide anterior. Se eu quiser calcular a resistência, reparem que ele mostra aqui, é só dividir a tensão pela corrente. Olhando aqui nessa equação, tensão é resistência vezes corrente. Se eu quiser calcular a resistência, esse I que está multiplicando vai passar para o outro lado dividindo. Então R será igual a U sobre I. Isso representa para nós a resistência elétrica, tudo bem? Então agora voltando lá. Se eu quiser calcular a resistência desse resistor ôhmico, como que eu faria? Eu teria que dividir a tensão pela corrente elétrica. Porém, presta atenção num detalhe. A tensão aqui desse ponto eu não tenho, mas eu tenho a corrente elétrica.
Aqui no meio eu tenho tanto a tensão quanto a corrente. Opa, dá para dividir. Já aqui embaixo eu não tenho, só tenho a tensão, mas eu não tenho a corrente. Então o que eu faço? Vou utilizar esses dados aqui do meio para calcular a resistência. E ao calcular a resistência, o valor que eu encontrar aqui serve para os dois outros extremos, que aí eu posso calcular o valor da tensão baseado na resistência e posso calcular também o valor da corrente baseado na resistência que eu encontrei. É simples. Se eu pegar aqui tensão e dividir pela resistência, vai ser, a tensão e dividir pela corrente elétrica, vai ser 9 dividido por 3. Vai dar quanto? 3 ohms. É o valor da resistência. E esse 3 ohms vale para cá, vale para cá, vale para cá, em qualquer ponto do gráfico que você procurar. Por quê? Porque por ele ser um resistor ôhmico, ele possui resistência constante. Antes de finalizar essa parte, queria só destacar uma coisa para vocês. Fiquem atentos, porque no Enem passado, o que ele fez? Ele colocou um gráfico do resistor ôhmico no Enem passado. Porém, o que ele fez lá? Ele trocou a ordem da tensão e da corrente. Como na hora da prova você está ali nervoso, tenso, aquele desespero, tempo curto, né? E você tem que fazer várias outras questões, o aluno às vezes deixa passar batido esse detalhe. Ele olhou o gráfico, é o gráfico do resistor ôhmico, vai lá e divide, pá, e errou. Ele trocou a ordem, ele colocou esse I aqui em cima e esse U ele colocou aqui embaixo. Então era para dividir o valor do eixo X pelo valor do eixo Y e não o contrário. Se o aluno não ficasse atento a esse detalhe, ele perdia a questão. E uma outra coisa interessante, no enunciado ele colocou todo um contexto que deixa ele até seduz o aluno com esse contexto, induzindo ele ao erro. Porém, ele dizia que o valor da resistência que ele estava procurando lá do exercício era 4 vezes o valor da resistência do resistor ôhmico representado pelo gráfico. E olha só o que ele fez. Quando você calculava dividindo a tensão pela corrente, você achava o valor da resistência, né? Aí você procurava nas alternativas e tinha a resposta. Se ia lá e marcava. E errava. Por quê? Porque tinha que multiplicar por 4, porque no enunciado ele informava que era 4 vezes o valor da resistência. Então o valor encontrado você teria que multiplicar por 4 e a partir daí você procurar a resposta. Então fiquem atentos a esse detalhe. A parte da física não é nenhum bicho de 7 cabeças. Aonde complica para o aluno é justamente na interpretação. Então capricha em língua portuguesa, tá? Na parte de interpretação principalmente, porque é aí onde está o grande bicho-papão da física. Tudo bem? Estaremos de volta aqui no próximo bloco, onde a gente vai dar sequência para vocês nesse conteúdo da parte de eletricidade. Estaremos falando da segunda lei de Ohm e daí para frente potência e energia elétrica, ok? Um abraço então, galera, até a próxima.